gente. Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje Medicina pelo Mundo vai para a Europa de novo. Vamos para a França. Hoje vamos conversar com a Maria Cláudia. Maria Cláudia, se apresenta aí, pode falar. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Maria Cláudia da Rocha Miranda, eu sou médica brasileira e eu moro aqui na França há mais ou menos 4 anos. Eu estou passando por essa luta aí, que é a revalidação do diploma. Agora, graças a Deus, eu consegui e eu vou começar a residência aqui. Eu tenho um canal no YouTube também, para quem tiver interesse, Maria Cláudia da Rocha Tem um Miranda, onde eu monte de conto vídeo um pouco. legal. Eu conto esse processo de revalidação, eu falo sobre a minha experiência fazendo medicina aqui na França, então é isso. Hoje a gente vai gravar dois vídeos, né, com a Carol, um primeiro falando sobre a França e depois eu vou gravar um outro com ela falando sobre a Austrália. Austrália. Então a gente vai Aí, colocar. isso, depois vocês conferem que a gente vai deixar o link aqui no box de informação. Aí, vamos Isso. começar, Maria Cláudia, aí para a gente começar um pouquinho, para o pessoal também conhecer um pouquinho da sua história, o que que foi tua motivação para sair do Brasil? Por que que você quis sair? E por que escolher a França, né? O que que a França tem a ver com a sua história? Então, a França tem bastante a ver com a minha história. Na verdade, os meus pais são separados e a minha mãe ela se casou com o meu padrasto, que é francês. Então, isso eu tinha 8 anos. E no Rio tem uma escola francesa onde a gente aprende tudo como se fosse na escola na França mesmo. A gente tem as mesmas matérias, a gente faz a Uhum. mesma prova no final do ensino médio, que é o baccalaureat, que é tipo o equivalente do Enem. Então, eu estudei nessa escola francesa desde que eu tinha 11 anos. Então, eu já falava francês. Graças à minha mãe e ao meu padrasto, eu tinha a nacionalidade francesa também. E eu tinha a oportunidade de fazer a faculdade na França. Só que na época, quando eu me formei no ensino médio, né, era 2010, e era assim, se vocês lembram, era quando o Brasil estava super na fase ascendente, todo mundo falava, Sim. o Brasil é o país do futuro, vai ser a primeira potência mundial em 2020. Enfim, É, infelizmente isso não aconteceu, não né? Mas aconteceu. aí eu falei, a minha família toda mora no Brasil, eu sou brasileira, eu morei minha vida inteira no Brasil, ainda por cima a Europa estava em crise, o Brasil era o país do futuro, eu falei, vou fazer minha faculdade aqui no Brasil. Só que ao longo da faculdade, claro que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito faculdade no Brasil, mas ao longo da faculdade eu fui me decepcionando um pouco com algumas coisas e vendo que a situação no Brasil muitas vezes, sabe, é bem difícil. Com o SUS, claro que é muito bom ter uma saúde pública, mas tem muitos defeitos, né? E eu ficava bem decepcionada. E, ao mesmo tempo, eu fui vendo que tinha oportunidades de ir para outros países. Eu comecei a pesquisar de ir para os Estados Unidos, fazer aquela prova do Dos USMLE para steps. ver se dos Uhum. steps e tal. Então, o meu plano era que eu queria terminar a faculdade no Brasil, fazer os steps e fazer a residência nos Estados Unidos. Só que a vida nunca acontece como a gente planeja, né? Planeja. E aí, exatamente. E aí, nesse meio tempo, quando eu estava no quarto ano de faculdade, eu conheci meu namorado, que é francês, e a gente começou um namoro à distância durante 2 anos e meio. E Um aí eu namoro pensei, poxa, intercontinental, né? Não é um namoro à distância exatamente. qualquer, né? Nossa, gente, a gente foi corajoso, mas foi difícil, mas enfim, namoro à distância pode dar certo também, gente. Você não se desencoraje. É Mas a possível. gente fez, exatamente. A gente fez 2 anos e meio à distância, e aí eu pensei, eu já tenho a nacionalidade francesa, eu já falo francês, agora eu tô com meu namorado francês, eu tenho tudo, sabe, que me ajuda para ir para a França e não faz muito sentido eu ir para os Estados Unidos. Uhum. Então eu falei, bom, vou para a França. E aí foi aí que tudo começou a saga, né, para A para vir saga para cá. para vir, né, como médica. E você já foi formada, você terminou a faculdade no Brasil, É, formou, né? E aí depois você É, foi. eu, por mim, a minha vontade, quando eu conheci meu namorado, era largar tudo e vir para a França. Só que a minha mãe, né, a gente tem que sempre ouvir as mães que elas são sábias. Ela falou: não, minha filha, você não sabe, na França é tudo hipotético, né? Você não sabe se você Aham. vai conseguir revalidar o diploma, você não sabe se você. Enfim, a gente não.
a gente não tem certeza. Então, é melhor você terminar a faculdade no A faculdade Brasil no Brasil, com e certeza. qualquer coisa que aconteça, se eu não conseguisse revalidar meu diploma aqui, eu saberia que eu poderia voltar para o Brasil e que eu poderia ser médica no Brasil, que até hoje eu fico feliz de ter essa segurança, porque a gente nunca sabe, né? Com Hoje em dia, certeza. eu me vejo morando aqui na França, mas quem sabe? Não sei, daqui a 10 anos, 20 anos, talvez um dia eu queira voltar para o Brasil e é Sim, muito bom ter essa segurança de saber que eu posso ser médica no Brasil. nos dois países agora, né? Agora nos dois Exatamente. países. E aí, Graças a Deus. Cláudia, de como que é o processo de revalidação da França, que eu sei que você fez um caminho que hoje já não é mais possível, né? Mas assim, se É, você puder falar um pouquinho de como quem quer ir pode fazer e um pouco de como você fez, para poder claro. entender. Então, na França é bem particular, assim, quando eu vejo os outros países, o processo de revalidação aqui é um pouco, é bem chatinho, assim, eles são, enfim, é um pouco particular porque, na verdade, para você revalidar o seu diploma de medicina aqui na França, você revalida a sua especialidade também. Aqui na França, eu acho que em outros países da Europa também é assim, mas aqui basicamente, quando você termina a faculdade, não é que nem no Brasil que você pode começar a dar plantão, que você é médico já, sabe? Você tem autonomia, se você Uhum, quiser, sabe, ter a liberdade de poder fazer várias coisas. Na França, para você ser médico mesmo, você tem que ter terminado a residência. É só quando você termina a residência que você tem autonomia de poder fazer o que você quiser, entre aspas, né, dentro da sua aham, especialidade. Então, até a clínica médica é uma especialidade. Quando você se forma, você não pode exercer como clínico, né? Como fazendo clínica médica que nem é no uhum, Brasil e como é em alguns outros países. Então, para revalidar o diploma aqui, você precisa necessariamente revalidar a sua especialidade. Então, até a clínica médica é considerado como uma especialidade. E qual é o processo? O nome do processo se chama PAE, que é Procedure d'autorisation d'exercice, que significa procedimento de autorização de de exercício. exercício. Uhum, São duas provas. Você, as provas são provas escritas. Uma é sobre a parte teórica da sua especialidade, a outra é sobre a parte mais prática, só que ainda assim não é uma prova prática, né? É uma prova uhum. escrita. Escrita. Exatamente. E essa prova, na verdade, ela é um concurso, porque eles falam que é uma prova, mas na verdade é um concurso, porque não é uma prova assim, se você tirar acima de 5/10, 5, você passa. aham, não. Na verdade, eles têm um número de vagas e só os melhores, né, que entrarem no número de Uhum, vagas vão passar para a segunda etapa. Então, a prova em si, assim, eu esqueci de falar, o nome da prova é EVC, que é Épreuve de Vérification de Connaissance, é prova de verificação dos conhecimentos. uhum. Esse é o nome desse concurso, né? O concurso em si já é bem competitivo, então já é difícil de você passar no concurso. Só que uma vez que você passa no concurso, ainda não acabou. Depois que você passa no concurso, você tem que ficar Nunca 2 tem anos. fim. É, não acaba nunca. Você tem que ficar 2 anos trabalhando no hospital público na França, sob a Uhum. supervisão de outros médicos. Claro que sob a supervisão não é o que o médico vai ficar nas suas costas o dia inteiro. É mais ou menos Sim. como se você fosse um residente que você precisa da supervisão, né? Você não é totalmente autônomo, mas Uhum. você, enfim, trabalha como se fosse um residente. Esses 2 anos são pagos. Você ganha mais ou menos 2.500 euros por mês. E é isso. Aí depois que você faz esses 2 anos, você passa na frente de uma comissão que vai avaliar se tudo que você fez foi suficiente para você ter para eles te darem a equivalência, né, do seu diploma e da sua especialidade. Se eles te derem a equivalência, você pode exercer a sua especialidade. Mas, assim, normalmente as pessoas pensam, depois que eu passei a prova, depois que eu fiz os 2 anos, não tem motivo para eles não me darem, né, o direito de exercer. Eu também pensava assim, mas tem muitos casos que eles são bem chatos, bem cri-cris, assim, e eles te pedem para refazer mais Os dois dois anos. anos. Então, assim, mesmo depois de tudo isso, não é garantido que você consiga. Mas Entendi. basicamente é isso. Eu acho que a tendência é eles estão regularizando cada vez mais esses 2 anos de exercício. Então, eu acho que a tendência é que com o tempo eles exijam menos que você refaça esses 2 anos. Mas hoje em dia ainda é assim. Acontece. E tem a prova de proficiência, né? Que precisa ter, eu não lembro agora a classificação, mas você precisa ter, comprovar qual nível mesmo de francês? Ah, sim, é verdade. Esqueci de falar. Você precisa ter no mínimo B2.
Uhum. E aí Então, e aí é tem isso. algumas provas que a pessoa pode fazer, ou por exemplo, assim, eu não sei, mas quem fez Aliança Francesa e aí faz alguma prova, isso já serve ou tem que ser ela tem uma validade? Como é que é? Tem isso? É, então, eu sei que você pode Porque fazer o você não DELF e precisou o. fazer isso, né? Porque você já É, tinha o teu ensino médio e tudo mais como se fosse é, francês. e é isso que a Carol estava falando. Eu passei por um outro caminho. Na época que eu Uhum, vim para a França, existia um outro caminho de se revalidar o diploma. Para as pessoas que não tinham feito residência no país, né, onde elas se formaram, que era meu caso, porque eu vim direto depois do sexto ano, uhum, você podia refazer o primeiro ano de medicina, porque aqui na França, o vestibular deles, o equivalente do vestibular deles, era no final do primeiro ano. É até hoje, né? Mas uhum, teve várias outras reformas, mas enfim. Eles basicamente deixam a maior parte das pessoas entrarem na faculdade de medicina, e aí no final do primeiro ano eles têm um concurso que é super difícil, e aí, como você não tinha feito residência, que era meu caso, eu tinha que fazer esse primeiro ano e depois eu fui direto para o final da faculdade. Eu fui uhum. para o quinto ano. Eu poderia ter pedido para ir para o sexto ano, mas eu não quis, porque no sexto ano tinha um outro concurso. Então acabou que eu fiz duas vezes o primeiro ano, porque eu não passei de primeira, e aí depois eu fiz o quinto e o sexto ano. Então eu tive que refazer 4 anos. Mas hoje em dia, quer dizer, não sei se é felizmente ou infelizmente, esse caminho não Não existe existe mais, mais. porque eles não têm mais um concurso no final do primeiro ano. Uhum. Então, para quem é recém-formado no Brasil ou em outros países, você pode fazer a PAE, se você quiser, para medicina general, que é Uhum. tipo um pouco médico da família aqui na França. Você não precisa mais fazer o primeiro ano. Que eu E acho que é melhor, na verdade, porque por exemplo, recém-formado. Recém-formado pode chegar já aí e fazer essa prova da PAE? então, pelas informações que eu tenho, sim, eles podem fazer sim a prova. A única coisa que eu não tenho certeza, porque justamente como isso é bem recente, todas essas reformas foram bem recentes e pelas Imagina. informações que eu tenho, eles podem sim, mas eu acho que é melhor se a pessoa fizer uma residência de clínica médica antes. Uhum. Porque na maior parte das vezes eles te pedem o título, né, de especialista. E apesar, enfim, e no caso te pediria também o equivalente enfim, do comprovante do final da residência. Eu acredito que eles te pediriam isso. Uhum. Então, eu acho melhor, mais garantido, se a pessoa fizer a residência no Brasil antes de vir para cá. Entendi. E como recém-formado pode ser mais complicado. Mais difícil, eu acho que deve ser Aham, mais complicado. entendi. Porque quando você pensa, a residência de clínica médica na França dura 3 anos. Então, a gente a faculdade dura 6 anos, no mínimo, né? Mais os 3 anos de residência para você poder exercer como clínico, sendo que a pessoa fez tudo aqui na França, tudo, enfim, no sistema da França. Aham, Por que que um estrangeiro poderia ser recém-formado no país dele e fazer a prova, exercer só 2 anos depois, então, teoricamente, a pessoa teria exercido menos, né? menos E tempo. poder ter o título igual. É por isso que eu acho que não faz muito Muito sentido. sentido, não Então, bate, né? exatamente. Por isso que eu acho que é Entendi. melhor, eu acho melhor, a mais garantido fazer a residência no Brasil. Entendi. E aí, isso a minha outra pergunta você já respondeu em parte, que é assim, o processo para quem quer ser especialista, então tem que fazer essa prova também, né? Mas eu lembro, eu Exatamente. acho que você tinha me explicado que eu tinha visto em algum vídeo, você falando sobre você ter, tipo, quando você faz essa prova, você tem cursos preparatórios, e aí tem especialistas da tua área, por exemplo, né? Para o meu caso, procto, sei lá, cirurgia, ou o que quer que seja, que vão te ajudar, é isso? Eu não lembro agora, é Isso. isso? É isso. Tem um curso, o único cursinho que eu conheço para essa prova se chama Major EVC. Eu acho que é Uhum, isso, Major EVC, exatamente. Então são residentes, né, da França, por exemplo, se você é gastro e quer fazer a prova para gastro, são residentes de uhum, gastro da França que te preparam e te explicam como que funciona a prova, porque eu nunca fiz essa prova, mas eu fiz o concurso de residência aqui na França, que é um concurso nacional, e eu acho que uhum. as questões devem ser um pouco parecidas. Então, se alguém, sabe, já passou pela prova do concurso de residência, que é o caso dos residentes daqui da França, eles podem te ajudar a preparar o estilo de resposta daqui da França, né? O que eles estão
Que esperamos é uma você. prova aberta? Essa prova que o especialista faz é uma prova escrita? É uma prova, isso, é uma prova escrita aberta, exatamente. Entendi. E sim, elas assim, não vale tanto a pena. Assim, vale a pena se você estiver perdido e que você realmente precisa de uma luz. Nesse caso vale a pena, mas é bem caro. Eu acho que deve custar em torno de 2.500 euros, assim, para você poder fazer, né, a preparação durante um ano, mais ou menos. E pelo que eu ouvi falar, os retornos não são tão bons. Entendi. Mas se não, as pessoas sempre me perguntam também, o livro que você usa para estudar para a prova é o colégio. Aqui na França tem o colegiado, né, dos especialistas que se reúnem e que escrevem o livro da especialidade. Na verdade, é o livro que os alunos de medicina usam para se preparar para o concurso de residência. E as pessoas falam, mas eu que sou especialista vou estudar pelo mesmo livro que os alunos de medicina usam? Sim, gente, porque aqui a gente aprende as coisas muito em profundidade, muito mais do que o necessário. Então, a gente vê coisa, tipo, realmente de especialidade mesmo. Então, se você conhecer, assim, não de cor, mas super bem os conceitos que tem nesse livro, que é o colégio, por exemplo, vou fazer a prova de cardiologia, é o colégio de cardiologia. Normalmente é um livro laranja, que é um livro laranja do colégio dessa especialidade, você estuda por ele. Se você aprender tudo direitinho, todos os capítulos, você tem muita chance de passar. Entendi. E se a pessoa já tem uma prática, né? Óbvio que isso vai facilitar, né? Vamos dizer assim. Claro, exatamente. E você conhece já algum brasileiro especialista que foi para aí e conseguiu revalidar? Eu conheço pessoas que conseguiram revalidar em medicina geral, mas eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que conseguiram fazer residência em outros países da Europa, por exemplo, tem o Maurício, que é o marido da Janine Fortuna, que é, enfim, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma... Não. Enfim, ela é a mulher dele e ela ajuda várias pessoas nesse processo de revalidação. Enfim, ela é um anjinho. Mas o marido dela, ele fez residência na Alemanha, exerceu na Alemanha durante um tempo e por causa disso, né, por ele ter feito residência na Alemanha, que faz parte da União Europeia, e ter exercido lá depois, ele pôde depois exercer na França. Eu já ouvi falar também de pessoas que fizeram residência na Espanha e depois vieram para a França, mas pessoas que conseguiram revalidar a especialidade na França, geralmente, eu não conheço ninguém, o brasileiro. Eu conheço de outras nacionalidades, porque aqui na França tem muito... os argelinos, né, que vêm da Algérie e do Marrocos, eles têm a faculdade de medicina toda deles é muito baseada no sistema da França. Então, eles estudam pelos mesmos livros, então isso ajuda muito. Então, muitas vezes, eles acabam pegando a maioria das vagas, porque o sistema todo de ensino deles foi baseado na França, então eles já têm o costume, né? Enquanto que no Brasil é bem diferente. A gente... Enfim, a forma da faculdade de se ensinar é bem diferente. Enfim, é isso. A língua. Eu tive que ralar tanto. A língua, exatamente. Tudo que dificulta, né? Nada para facilitar. Exatamente. Tem nada para facilitar. Exatamente. E a outra pergunta que eu ia fazer, porque assim, o teu caso, eu não sei se você vai saber responder isso, né? Porque você tem a nacionalidade francesa, mas para quem não tem passaporte nenhum da União Europeia, de nenhum país da Europa, consegue? É possível? Você sabe se tem algum caminho? Então, para quem não tem passaporte na Europa, da Europa, para você fazer a prova não tem problema nenhum. Geralmente você tem como é que fala? O negócio falando, né, que você vai fazer a prova, tipo, a convocação da prova, e com isso você consegue um visto, e depois que você passa na prova, você entra nesse sistema dos hospitais, de fazer os 2 anos de hospital, então com isso você consegue um visto de trabalho. Mas para quem quer vir para a França antes, isso eu não sei direito, porque, que nem você falou, eu já tinha nacionalidade francesa, não tive que passar por isso. Mas para quem quiser vir para a França antes é um pouco mais complicado, eu não sei direito como funciona. Não sei. Eu acho que ajuda se você tem talvez um companheiro, enfim, um marido ou uma mulher que tem o passaporte, né? Que aí eles podem falar que você é membro da família que está vindo com eles, mas se não, para quem não tem nenhum, eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil, de repente, ficar no Brasil até a hora de passar na prova. E aí, quando passa na prova, você pode ter o visto para
o visto de trabalho para continuar Entendi. durante os 2 anos. Mas é um caminho, é uma opção, né? Para quem não tem, é Exatamente. um caminho. E mais ou menos, você tem ideia de quanto que custa esse processo da revalidação, Maria Cláudia? Assim, você sabe? Então, Da a prova de prova, revalidação? a prova ela é de graça. Aqui na França é muito bom, porque eles são muito. É o quê? É de graça aqui. Assim, aqui na Austrália, tipo, de graça não existe, não tem. Pois é, mas isso Caraca, é o de bom graça. da Europa, é que é muito. Enfim, Da França em especial, né? Que a França tem várias coisas que é são de graça, né? Assim, tipo, a exatamente, política exatamente. francesa segue um outro caminho. Claro, exatamente. É prova de graça, o custo vai ser o custo da passagem, né? Se você tiver Ah, que pagar sim, passagem, mas da aí uma hospedagem. viagem, né? Tipo, material, os livros que a É, pessoa vai comprar, mas a prova, então, é de graça. exatamente. A Gente, tô prova é de chocada. graça e depois dos 2 anos que você tem que fazer são pagos. Então é Você isso. recebe. Gente, mas aqui na França, que nem você falou, gente, quando eu cheguei aqui, que eu tive que refazer o quinto e sexto ano, os alunos de medicina são pagos, gente, são pagos. Eu nunca vi isso na minha vida. No Como assim? Brasil, Recebe uma é, bolsa? sim. Tipo, você, não só a faculdade é pública, sabendo que, assim, aqui na França é tudo público, né? As faculdades são É. públicas. Por exemplo, Uhum, faculdade de medicina, todas as faculdades de medicina são públicas. Tem uma exceção, que é uma faculdade em Lille, no norte da França, mas é a única. uhum. Senão, todas as faculdades são públicas. Mas quando fala público, na verdade, você paga uma inscrição de 400 euros por ano. Isso porque eu tenho De nacionalidade graça. europeia, e para quem não tem nacionalidade europeia é 2.000 euros por ano. Então, Mesmo assim, de graça. De mesmo graça. assim, comparado É com o comparado com o custo que pode Brasil, ser. não, é comparado com o Brasil. E Exatamente. outros países também. Aqui na Austrália é uma fortuna a faculdade, aqui é muito caro. Pois é. Então, não, tá. Então você paga os 400 euros, eu paguei os 400 euros, e aí depois você chega no internato, né, que aqui eles chamam de externato, que é o quarto, quinto e Aham. sexto ano da faculdade, e eu ganhava 250 euros por mês. Tá bom que não é muita coisa, mas, gente, Não, é mas acho melhor do que nada. nossa, com certeza. Eu no E, internato no Brasil trabalhava igual uma mula e pagava, né? Tipo, porque era faculdade particular, exatamente, pagava. e eu também, eu fiz faculdade particular, você não só não ganha nada, como Trabalha você muito paga. e paga. E é aí que você vê a cultura, né, do lugar, porque aqui eu cheguei, eu falei, gente, que maravilhoso, tipo, tá bom que eu não tava ganhando um salário de médica, mas eu tava, sabe, já é alguma Aham, coisa, eu tava feliz de estar ganhando alguma coisa, só que com os alunos, certeza. eles acham, eles reclamam, fazem greve, sei lá o quê, mas é por causa das greves que eles conseguem também todos esses direitos, É, mas que eu acho consegue esses engraçada a benefícios, né? diferença. Tipo, a cultura da França é outra parada, é outro negócio. Gente, É é outro muito nível. engraçado. Mas eu acho muito legal, eu admiro pra caramba assim, a cultura francesa, eu acho muito legal, assim, acho muito interessante, assim. E É, aí agora o que é o mais recente da tua história, né? Que é o processo de acesso às vagas de residência. Como é que funciona o acesso às vagas, é, né? Então, geralmente as pessoas me perguntam, porque eu conto, né, nos vídeos do YouTube que eu fiz a prova de residência e tal. E aí, quando eu conto, as pessoas falam, eu também quero, como é que faz para fazer a prova? É o que eu estava falando. Infelizmente, gente, eu pude fazer a prova de residência aqui da França porque eu tive que refazer esse primeiro ano, depois eu fui para o sexto ano, Uhum, então eu me formei com os outros alunos da França. E por isso que eu pude fazer a prova. Basicamente, a prova de residência é uma prova unificada. A França, todas as faculdades de medicina da França fazem esse concurso que dura 3 dias ao mesmo tempo. E você uhum. tem uma classificação, e com base na classificação, você escolhe a sua especialidade e a cidade onde você vai exercer. Para você poder fazer essa prova, você tem que estar fazendo medicina na França, ou você tem que estar no sexto ano de medicina de algum país da União Europeia. Ah, Então, se entendi. você Então é bem vem do particular, Brasil, né? Então não é tipo um é, processo para quem. Entendi. exatamente. Eu pude fazer porque eu estava fazendo medicina, porque eu passei por esse perrengue todo, que foi refazer os 4 anos. Mas Entendi. para quem quer ser médico aqui na França, não é igual a outros países, onde, por exemplo, na Espanha, você homologa o diploma e depois você pode fazer residência lá. Não, Hum, aqui é que nem eu falei, você tem que revalidar direto a sua A sua especialidade. Então, você já tem especialidade. que ter feito. Você tem É, que chegar aí pronto, né? Vamos dizer assim. Você tem que chegar pronto de algum jeito, mesmo que seja com clínica médica, exatamente. mas você tem que chegar pronto para você se enquadrar em alguma Exatamente. especialidade. Entendi.
Ou o que eu falo, outra opção é se você. Outra opção também é quando você vai para algum outro país da União Europeia. Por exemplo, fui para a Espanha, homologuei meu diploma lá, e aí depois de ter exercido 3 anos na especialidade que você quer exercer na França, você pode pedir para você vir para a França, que é o processo Oxman, que é o nome disso. Hoje em dia, eles acabaram de dificultar um pouco o processo, porque antigamente, por exemplo, revalidei meu diploma enfim, meu título de, sei lá, cirurgiã na Espanha. Depois de ter exercido como 3 anos na Espanha, você podia pedir para vir para a França e geralmente era aceito. Agora eles adicionaram uma prova, você tem que passar uma prova a mais, além de, enfim, mesmo você já exercendo na Espanha ou em algum Que é outro um país da União país da União Europeia. Europeia, mas mesmo assim você faz uma prova. Exatamente, é. Entendi. Então eu falo, para quem tiver interesse, sabe, tem a Rafaela, que está na Espanha, a Carla, que está Isso, na é. Espanha também, elas Aham. falam sobre a prova de residência da Espanha e elas sabe, a Rafaela vai fazer dermato na França. Ela, por exemplo, depois, se ela quiser vir, quer dizer, ela vai fazer dermato na Espanha, Na Espanha. depois, se ela quiser vir para a França, vai ser muito mais fácil, porque você vai ter pelo menos uma parte do seu diploma, que é a residência, né? Que vai estar que vai ser de algum país da União Europeia. Então, depois é bem mais fácil para vir para a França. As coisas ficam mais fáceis. Entendi. É, Mais fáceis, assim, nesse processo que a gente sabe que não tem nada fácil, né? Assim, menos difícil. exatamente. Eu ainda Vamos estou dizer para assim. conhecer algum país que seja fácil, né? Fácil, Porque fácil todos não os tem. países é difícil. A É, gente fácil escolheu não uma tem. profissão complicada, né? Eu fico É, vendo, enfim, meu namorado que pode chegar em qualquer país e, sabe, é. é só arranjar um emprego. É só Não que arrumar um seja fácil emprego. também, mas Mas, enfim, é só exatamente. arrumar um emprego. Mas é isso, né? A gente, além de ter que É, arrumar um emprego, tem que provar que você sabe as coisas, faz a prova, não sei o quê. Enfim, exatamente. tem nada fácil, mas enfim, não vamos desanimar ninguém, né? Porque estamos aqui, saímos do Brasil, não vamos desanimar ninguém. O negócio é só para realmente Pois é. abrir a cabeça e todo mundo entender, né? E como que as coisas Não, funcionam. exatamente. E também eu não me arrependo nem um pouco, sabe? Hoje, tipo, apesar de ter ralado muito, de ter passado um perrengue, eu brinco e foi perrengue mesmo, as pessoas têm que Aham, ter noção de que vai ser difícil, que não vai ser é. fácil, mas vale a pena, sabe? Hoje em dia eu tô muito feliz aqui, eu não penso em voltar para o Brasil, quem sabe um dia no futuro, mas eu, sabe, não me arrependo e valeu a pena. Com Mas, certeza. enfim, é só para as pessoas terem Fácil consciência não de que não vai ser. exatamente. Eu acho que o importante é isso, assim, porque não é muito assim, eu quero sair do Brasil. Não, assim, tudo bem, você quer sair, tem um caminho, só que saiba que esse caminho é difícil, é demorado, enfim. Exatamente. E a gente está aqui para tentar ajudar, né? Assim, dando a Exatamente, informação que a exatamente. gente tem para poder ajudar. E eu vejo também, gente, muita gente, quando a gente termina a faculdade no Brasil, que você, médico, né, aquela coisa, Aham. status. Quando você chega, eu não sei como é na Austrália, mas quando você chega aqui na Europa, gente, você não é nada. Tipo, esquece seu ego, você não é nada. Você vai levar vários tapas na cara, metaforicamente, mas sabe, É, você tem que. É isso, você não pode vir para cá com ego nenhum, porque você não é nada. E é isso, não não. é porque você é estrangeiro, é porque ninguém, tipo, Ninguém te é conhece, uma você outra está num relação. outro, você tá num outro lugar e, enfim, as coisas são Exatamente, diferentes, não tem essa valorização, não tem esse abismo social que existe no Brasil entre as profissões, né? Tem vários exatamente, fatores exatamente, que interferem exatamente. nisso, que Você levam a é isso, médico né? estrangeiro, enfim, já não é nada, mas até o médico francês que se formou aqui, que fez tudo, não é, que nem você falou, como não tem essa o médico ele não é endeusado. Tá? Eu Não, acho que no Brasil cada vez menos o médico é endeusado, mas ainda tem aquela aura, né, do médico, sou médico, etc. E é, aqui, enfim, é bem diferente. Não tem. É é, uma profissão como outra. Claro que é uma profissão muito bonita, nobre, mas você não vai ser colocado num pedestal por ser médico. não adianta querer esperar um tapete vermelho, porque ele não vai existir. É Exatamente, tipo isso, exatamente. resumindo é isso. E aí, você escolheu fazer a medicina generale, né? Minha pronúncia do francês é É. medicina generale. Não, tá ótimo. Que é o médico de família, o clínico geral, né? Tem Isso. várias vertentes. E aqui na Austrália, como a gente estava falando, é o GP, né? Que é o General É. Practice. Enfim. E aí, você escolheu fazer isso, né? E aí, por que você escolheu isso? O que te motivou? O que você acha legal?
Então, quando eu cheguei na França, eu queria ser oncologista, porque minha mãe é oncologista, e eu sempre, na minha faculdade no Brasil, a faculdade inteira eu pensava em fazer oncologia, eu achava muito legal. Aí eu Aham. tive um estágio na França de oncologia que eu não gostei. Já E aí eu durante, falei, já bom, durante o teu período aí, já durante meu período o seu período aqui, que você já estava eu aí. tive um estágio e que eu não gostei, porque é, assim, aqui como tudo é público, o que é uma coisa boa, mas acaba que, por exemplo, oncologia tem muito quimioterapia e tal, então as pessoas vão fazer num hospital público. Então você, Uhum, basicamente, se você vai ser oncologista, na maior parte dos casos você vai trabalhar num hospital e você não tem muito essa liberdade de, se você quiser ter um consultório por fora, sabe, alguma coisa assim, uhum, você não tem muito essa liberdade de poder ser independente, né? Você é muito ligado no hospital. uhum. E quando eu cheguei aqui na França, eu tinha um pouco de preconceito com clínica médica, né? Porque no Brasil tem essa coisa de que você pode. Você, basicamente, quando você termina a faculdade, você pode fazer residência de clínica médica, mas não é obrigatório, né? Tem muita gente Uhum. que não faz e que trabalha como, Como como clínico. clínico. Se bem que é diferente, porque a clínica médica na França é o que a gente estava falando, é mais um equivalente de médico da família e tal. Uhum. E aí, ao longo da faculdade, eu fui vendo que eu gostava de pediatria, eu gostava de geriatria, eu gostava de ginecologia, eu gostava de Várias coisas várias de áreas, clínica. assim, e eu sou a típica indecisa, eu nunca sei, é muito difícil para mim tomar uma decisão. Uhum. E, e aí eu fui pensando, e eu fui vendo também que na França tem vários alunos que são excelentes, que eu tinha certeza que iam ser, sabe, que iam ficar super bem no concurso e Colocados que na poderiam prova. escolher, colocados e que poderiam escolher várias especialidades se eles quisessem, e várias pessoas falam, não, eu vou fazer clínica médica, eu vou fazer isso. E foi despertando minha curiosidade também, eu fui vendo, nossa, sabe, é uma coisa valorizada aqui na França, não Uhum. é tipo a É o especialidade que que as pessoas pegam sobrou, é como o que o assim que vai, sobrou. vai fazer porque não Exatamente. consegue passar numa vaga de residência, vamos dizer assim, né? Coisa. Exatamente, exatamente. É uma coisa valorizada. E a visão que eu tenho de mim no futuro, sabe? Eu me vejo no futuro tendo meu próprio consultório e, sabe, tendo. Uhum. Eu gostaria de trabalhar no hospital durante um tempo, mas eu não me vejo para sempre trabalhando no hospital. E clínica médica é muito bom por causa disso, porque falta muito clínico aqui na França, Uhum. tanto nas cidades pequenas, mas também nas cidades grandes falta. Então você pode assim que você termina a residência, você pode abrir seu consultório, você tem quase a garantia de que você vai ter pacientes, então é muito fácil, né, entre aspas. Claro que tem muita burocracia Aham. e sabe, tem a Tem um burocracia de você abrir um processo para você consultório. fazer isso. Mas isso para Imagino. qualquer especialidade, mas é Aham. super tranquilo de você ter seu próprio consultório. E eu, para mim, claro que é uma decisão muito pessoal, enfim, vai de acordo com a visão que eu tenho de mim no futuro, sabe? Uhum. Eu gosto da parte da tranquilidade, assim, do consultório, de você ver seus pacientes. E Aham. depois que você faz clínica médica, você pode, por exemplo, aqui na França, o clínico, o médecin generalista, né? Ele é pediatra, ele é ginecologista, Ah, também ele é assim. acompanha, é realmente um médico Acompanha da médico família, da né? Que família. acompanha a É. família toda, que a mulher quer engravidar, então começa a ser acompanhada pelo clínico, depois engravida, ele acompanha Isso. a Acompanha o gravidez, bebê. É, depois aqui é a tem o mesma bebê, ele coisa. acompanha o bebê, e eu gosto muito desse lado. E tem Aham. também o lado que, depois que você faz medicina general, você pode fazer diplomas universitários, que é o nome, né? Que são tipo subespecialidades. Subespecialidades. Então, por exemplo, se eu gosto da parte de nutrição, eu posso fazer um DU, que é o Diploma Universitário de Nutrologia, e orientar os meus, sabe, ter os pacientes que são interessados em nutrologia, e você Uhum. pode meio que orientar o que você quer. Focar o seu E além disso consultório para tudo, isso, né? exatamente. E além disso, são 3 anos, e aqui na França, eu acho que na Austrália talvez seja assim também, mas, por exemplo, ginecologia obstetrícia era outra especialidade que eu gostava. São 6 anos, gente, 6 anos. E no Brasil são 3 anos só, pelo que eu saiba. E aqui é É. o dobro, e você, tipo, é uma residência, sabe, de cão, muito difícil. Você tem 1 milhão É. de plantões, você não dorme nunca, sabe? É. Aqui na França, ainda por cima, a vida do obstetra
você quase nunca tem cesariana, você só faz cesariana se for uma indicação médica, então Uma é indicação muito diferente, sabe? aqui também. Aqui É, a cesárea é indicada assim, para os casos que realmente tem que ser cesárea mesmo. Não exatamente. tem. Então, mesmo depois que você termina a residência de ginecologia e obstetrícia, mesmo quando você vira chefe, né, que aqui depois que você faz a residência você vira chefe de clínica, a sua vida continua sendo vários plantões que você não dorme, então não é como se você tivesse uma vida tranquila depois. Então eu falei, gente, eu acho que medicina general, sabe, é muito Casou com o que legal. você quer, né, de perspectiva para o futuro, né? Exatamente, é Isso é exatamente legal isso. mesmo. Isso realmente é uma coisa boa que tem que entrar na balança, com certeza. E aí, com relação à tua experiência no Brasil, você chegou a ter alguma experiência depois de formada ou não, Maria Cláudia? Como é que foi? Não, gente, eu não tive. Eu me formei, peguei minhas malas e vim para França. Foi Pegou basicamente o isso. diploma, botou debaixo do braço e foi-se embora. Exatamente, exatamente. Não, e até é, antes de me formar, tem o optativo, né, do internato que eu fiz na França também. Então eu já estava Aham. na França antes de me formar e eu voltei para o Brasil, peguei o diploma e vim para cá, porque eu não. Você também, você disse que também passou por relacionamento à distância, né, uma época. Assim, foi. Ah, Uma época foi porque meu marido ficou morando na França, mas na foram França. 6 meses, comparado com 2 anos e meio. É, Mas foram 6 meses que ele ficou morando na França. pois é, eu assim, eu só queria vir para a França o mais rápido Ah, eu possível, então eu imagino. não tive muita experiência no Brasil. Entendi. E assim, de tudo que você passou até hoje, assim, Maria Cláudia, do processo, assim, como um todo, e aí você pode falar de coisas pessoais ou não, acho que, assim, essa questão do relacionamento é uma coisa que pesa também, mas, assim, o que que foi mais difícil disso tudo, assim, de tudo que você passou? Ou na medicina, o que que você acha, assim? Então, para mim, o mais difícil, claro que o meu caminho foi um pouco particular, né? Mas eu acho Aham, que porque eu tive que voltar para o primeiro ano, mas outras pessoas que estão fazendo a prova, pelo que eu ouço da experiência de outros brasileiros que passaram na prova e que estão fazendo os 2 anos depois, é um pouco parecido. É que é o que eu estava falando, que você tem que aprender a ser humilde, sabe? Para mim, no meu caso, foi tipo, eu me formei em medicina no Brasil e você tá naquela coisa, tipo, agora eu sou médica. Aí eu tive que voltar para o primeiro ano da faculdade. Foi assim, sabe? Primeiro, de ter que voltar a, sabe, ter aula uhum, com pessoas de 18 anos, sendo que eu já estava me formando. E uhum, mesmo psicologicamente, sabe? O fato de você ter que voltar, entre aspas. Claro que era uma nova experiência, eu estava num novo país, eu estava aprendendo várias aham. coisas novas, mas foi assim, às vezes eu tinha a impressão de estar voltando para trás. E que demorou, né? Essa Demorou, sensação de dar passos para trás. exatamente. Entendi. De ter demorado tanto. E claro, sabe, me perguntam muito do preconceito, se eu sofri preconceito. E, gente, assim, geralmente eu digo que não, porque o preconceito não vai ser aquela coisa assim na sua cara, tipo, Uhum. sou brasileira, não Sai quero, daqui, sai enfim, daqui, sai daqui, você não tem exatamente. direito de É vir. uma coisa Quem vai falar isso? muito mais, exatamente. É uma coisa muito mais sutil, que eu acho que não é só não inclui só a medicina, né? Eu acho que qualquer pessoa que vai morar fora, num país fora, deve passar um pouco por isso, mas esse sentimento de você não pertencer, né? De você não. Sabe, você não. Uhum, Acaba que quando você, por exemplo, quando eu vim para a França, eu não me sinto francesa, porque eu não sou, né? Eu falo com uhum. sotaque, eu morei minha vida inteira no Brasil e eu nunca vou ser considerada como uma francesa. E ao mesmo tempo, quando eu volto para o Brasil, eu também não me sinto pertencendo mais totalmente Ao àquilo. Brasil. Então você se sente um É o pouco dilema, solitário esse às é o vezes. dilema do imigrante, né? O dilema do imigrante é esse, assim. Acho que é todo mundo que Exatamente, resolve migrar, acho que vive um pouco isso, assim. Não tem muito para onde. exatamente. E É. fora isso, as incertezas, porque eu passei no concurso, graças a Deus, mas foi muito difícil. Eu não sabia se eu ia passar, sabe? Em vários momentos eu pensei que eu não fosse Uhum. passar. E é aquela coisa, sabe? É um pouco do ego que eu tava falando, sabe? É. No Brasil já era médica e aí você aí você vem para um país onde você não é nada, você literalmente está passando o concurso do primeiro ano junto com as pessoas de 18 anos. E eu pensava, gente, se eu não passar, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe? Eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Eu não sei Uhum.
sabe? E isso, era um estresse, sabe? Era meio A que você ter a incerteza. faca embaixo do seu pescoço, né? A incerteza Aham. de... Mas, bom, no final das contas valeu a pena. E eu acho que Deu tudo tudo acontece por certo, um mas motivo isso foi também. difícil. Não, mas acho que é legal falar disso, né? De também assim, o que que foi difícil? Passou, mas foi difícil, né? Exatamente, foi difícil. E é a sensação de você estar. Primeiro foi o primeiro ano, depois eu cheguei no quinto ano, todo mundo já se conhecia, todo mundo já estava fazendo faculdade, todo mundo já tinha os amigos, e você chega, você é a estrangeira, a alienígena, né? A pessoa nova. Enfim, é Aham. sempre essa sensação um pouco de você. Sabe, às vezes você só quer passar despercebido, tipo, você só quer que as pessoas, tipo, Você só passar quer despercebido. ser mais um, só mais um no meio da Exatamente. multidão, mas você não é, você é a estrangeira, ou o ser Exatamente, estranho. exatamente. Você é o ser estranho. Às vezes, isso eu tenho orgulho, é legal, mas às vezes é meio cansativo, sabe? Você só quer, tipo, É. tá bom, me deixem tranquila agora, sabe? Me Mas é esquece, eu isso. sou só mais uma estudante aqui. Exatamente. Agora vai ser médica residente. Quando que começa a residência, Maria Ah, Cláudia? começa dia 1º de novembro. Ah, nossa, que data estranha, assim, que época estranha. É É. assim mesmo? Começa assim? Aqui, o ano letivo começa em setembro, Setembro, geralmente né? meio de setembro, e eu não sei por que a residência começa em novembro, mas a gente muda de estágio a cada 6 meses. É diferente do Brasil também. A residência, você escolhe uma cidade, uma especialidade, e depois você muda a cada 6 meses de hospital. Então, por exemplo, eu escolhi ir para Lyon, fazer medicina general em Lyon, só que o estágio vai durar até maio, depois eu vou mudar e etc. Então, não é que nem no Entendi. Brasil, onde você fica no mesmo hospital. Você não fica no mesmo hospital, entendi. É diferente mesmo. E aí, para a gente É. terminar, assim, se você tiver dicas, o que que você diria para quem pretende seguir esse caminho, quem pretende ir para a França? O que que você diria para quem quer se aventurar nessa estrada? Então, eu diria, se a pessoa tiver oportunidade, eu acho, algumas pessoas me perguntam se vale a pena fazer a faculdade toda na França. Eu acho que se você quer vir para a França mesmo, que você tem certeza, com certeza é melhor se você fizer a faculdade, porque você já vai Uhum, estar integrado, você não com vai ter que certeza. passar Também, na minha por todo esse opinião, assim, perrengue. sem saber muita coisa, eu também diria que sim. Exatamente. Mas para quem já fez faculdade em outro país, a minha dica é estuda francês. Tipo, o francês é muito importante e eles são Aham, super ligados à língua, né? A gente sempre ouve as histórias dos franceses que não querem falar inglês, etc. aham, Sabe, é super importante estudar francês. E se não, se prepara. Se prepara e esteja pronto a estudar muito, porque é muito a parte teórica aqui é muito forte, assim. Então você tem que estudar muito, muito. Eu nunca estudei tanto na minha vida, sabe? uhum. Assim, de verdade. Eu achava que eu estudava no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu não sabia, não fazia a menor ideia do que era estudar. Mas tem que ter paciência e resiliência, mas se é o que você quer, vai em frente e vai dar tudo certo, sabe? Tem muitos brasileiros médicos aqui na Uhum. França. E eu acredito muito que se é uma coisa que você quer, se você colocar a sua mente, se você colocar aquilo como um objetivo, você vai conseguir. Só tem que estar pronto a fazer alguns sacrifícios e a estudar bastante. É, Mas é isso. que com certeza não é fácil. Então tá bom, É, gente. Então a gente vai deixar o outro vídeo, aí vai ficar um vídeo no canal da outra, e vocês seguem lá, isso. vai no box de informação para poder entrar no canal da Maria Cláudia. E Maria Cláudia também está no Instagram, vou deixar o Instagram também aqui, tem fotos maravilhosas pela Europa. Além de dicas, tem fotos maravilhosas. Tá bom? Obrigada. É isso, gente. Um beijo. Mas muito, muito obrigada, Carol. Adorei. Obrigada por me convidar. De nada, um prazer muito grande poder conversar com você. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.